capítulo 1. Amém? Ou misericórdia? Ah, tá bom então. Eu acredito que eu acho que é o 7º livro da Bíblia, 6º. Nem sei. Ali no comecinho. Amém então? É depois de Juízes. E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram ao campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o da outra Rute. E ficou ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usasse com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa de seu marido. E, beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo, tendo eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por ele, sem tomardes marido? Não, filha minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me insiste para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu? Amém? Nós vamos falar um pouquinho da história dessa mulher, de Ruth, desse contexto familiar que muitas vezes nós como família também vivemos. E quem que era Ruth? Para quem não sabe, Ruth, ela fazia parte da linhagem do povo de Moabe, dos moabitas, vivia naquela terra.
E a Bíblia fala que ela era casada com o filho de Noemi. E o que aconteceu? Tinha fome na terra de Judá. Eu estudando essa história hoje, fiquei comandando pastor e pensando. A Bíblia fala que teve muita fome. E eles pegaram Noemi, seu marido e seus 2 filhos e foram para a terra alheia. Foram para outra terra, terra de Moabe. E chegando lá, o que aconteceu? A Bíblia fala que o marido de Noemi morreu. Mas ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, a Bíblia fala que casaram com as mulheres de Moabe. Amém? Só que há um contexto aí, que hoje eu pensando, o que o Senhor é assim, Ele é um Deus que Ele gera oportunidades na nossa vida. O Senhor é um Deus que nos dá chance em todas as coisas na nossa vida, amém? Eu perguntando do pastor, estudando, eu disse, meu Deus, quem é esse povo, né? De Moabe. Daí ele disse, é o povo lá de Ló, que as filhas deitaram com Ló, se lembra lá a história? Que as filhas de Ló deitaram com ele, e ele teve os filhos que foram os moabitas. Então, este povo, a Bíblia fala, eles foram decretados como um povo que nunca iam entrar na presença de Deus, fala lá em Neemias. Porque quando o povo de Israel precisou comer e tomar água, os moabitas não ajudaram o povo de Deus. E ainda pagaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, Deus diz, olha, esses aí nunca vão entrar na minha presença. Olha que palavra forte. Mas eu tenho entendido cada dia mais que Deus é um Deus de graça. E que a palavra não muda. E que Deus nos dá chance todos os dias. Mas antes de entrar naquilo que eu quero entrar, eu quero que você olhe ali comigo no versículo... No versículo 2. Deixa eu ver se é no versículo 2. Não, no 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Por quê? O povo de Deus, eles não podiam nem fazer um favor para o povo de Moabe. Estão entendendo? Quem dirá casar? E aqui a Bíblia fala que os 2 filhos de Noemi foram lá e tomaram para si mulheres moabitas. E algo o Senhor ministrou ao meu coração, que não é o que eu quero falar hoje. E quando nós começamos a andar no meio de... Como é que eu vou expressar? Os moabitas, os 2 filhos, eles eram do povo de Deus. Viviam lá na terra de Judá. Faziam tudo que Judá fazia, tudo que o Senhor mandava. Quando eles vão para a terra de Moabe, o que eles fazem? Caso com as moabitas. O que eu aprendo com isso? Que no meio onde eu ando, assim eu sou. Como assim, pastora? Como assim, pastora? Quando meu pai estava vivo, até compartilhei com o Rafael. Ele tocava ali naquele asilo ali. Como é que é, amor? O Beluno? Aquele asilo Beluno ali. E ele disse que a pessoa chegava lá normal.
normal, só para descansar, não dava 15 dias, aquela pessoa que entrou ali, ela se tornava igual àquelas pessoas que estavam doentes. Estão entendendo? Eu sou aquilo pelo meio que eu ando. Pelo meio que eu ando. Amém, crianças? Amém? Eu sou aquilo pelo meio que eu ando. Como assim? Se eu ando no meio do povo de Deus, eu vou falar igual eles, eu vou andar como eles, eu vou ter a mesma fé que eles. Mas muitas vezes nós queremos ir para Moabe. Eu quero andar com... não estou dizendo que nós não temos amigos lá fora. Nós temos. Até porque nós precisamos ser a diferença. Mas o meio onde eu ando, eu preciso cuidar. Se o meu filho anda com os filhos que caminham lá no mundo, daqui a pouco ele se torna igual. Se eu não tenho comunhão no meio do povo de Deus, daqui a pouco eu estou me perdendo. Porque até então, eles andavam na terra, eles habitavam na terra de Judá. Quando eles vieram para Moabe, se tornaram igual a eles. Fazendo aquilo que não agradava. Se casaram com mulher moabita, que adorava outros deuses. Então eu quero te perguntar nessa noite, onde você tem andado? Mas tem que estar tanto dentro da igreja, não é porque tem que estar tanto dentro da igreja. É porque com quem eu ando, muitas vezes eu me torno parecido. Pode ver que o marido e a mulher, mesmo que eles tenham um pensamento meio diferente, eles são iguais. O dia que a minha pastora me falou isso, me chocou. Porque eu não queria ser igual ao pastor, né? Eu não queria naquela época. Mas eu comecei a analisar e eu disse, é verdade. Então, irmãos, teu lugar é no meio do povo de Deus. É no meio do arraial de Deus. Aí eu não posso ir lá na casa do fulano? Pode. Mas é a convivência diária. A Bíblia fala que por 10 anos eles ficaram em Moabe. Já estavam ficando com os mesmos costumes. Amém? Vamos lá. Vamos voltar lá. Então, o que eu estava dizendo? Que não tinha como os moabitas chegar diante de Deus. Amém? Porque era decretado sobre eles. Só que o que aconteceu? O marido da órfã e da Ruth morreram. Ficou as 3 viúvas, as 3 mulheres viúvas. A Bíblia fala que Noemi soube que estava se reerguendo lá Judá. E disse, vou voltar para a minha terra. E quando começa a ir no caminho, ela começa a dizer, olha, minhas filhas, quero dar um conselho para você. A Bíblia fala, para você que está aqui, mulher, que nós precisamos aprender com as mulheres mais velhas. Hoje, estudando essa história, eu me lembrei de vários conselhos que a minha sogra me dava. Vários. Estamos falando de quem teme ao Senhor, amém? Amém? Nós precisamos aprender com as mulheres sábias. E aqui a Noemi começou, olha, eu vou te dar um conselho, vou dar um conselho para vocês duas. Não venha atrás de mim. Não tem como eu ter marido, não tem ainda que se eu tivesse um filho, porque se elas fossem juntas, tinham que casar com a descendência de Noemi e o seu marido, Elimeleque. E ela disse, não, ainda que eu tenha um filho na barriga, vocês vão esperar ele crescer para casar? Aí, e papo vai, e ela chorando no meio da estrada, começa a imaginar a história, chorando e dizendo, não, eu quero ir contigo. E ela mostrando, se vocês não acham melhor voltar lá para a terra de vocês, que vocês podem casar, ter uma família. Mostrou os contra. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Orfa beijou a sogra mas Ruth não. Aqui eu consigo ver que houve uma chance que o Senhor estava propondo para essas duas moças. Porque elas não faziam parte do povo de Deus.
E a Bíblia fala que Ruth disse, onde tu for eu vou. Porque daqui para frente o teu povo é o meu povo. E eu fiquei imaginando naqueles 10 anos, Noemi, na sua vida, com o seu Deus, Deus de Israel, o meu Deus e o seu, amém? E ela dentro da sua casa tendo seus costumes, adorando seu Deus. E Ruth e Noemi, Ruth e Orfa, vivenciando aquilo cada dia. Ela, de certo, contando, isso tudo eu pensei. A Bíblia não fala, mas eu fiquei imaginando, ela contando, olha, o nosso Deus é um Deus que abriu o mar, que ele fez, quando o Josué estava na guerra, fez o sol retroceder. Eu imagino ela contando toda a história do Deus poderoso dela. E elas ali escutando. Mas 2 pessoas ali tiveram a chance de seguir um caminho. Mas uma olhou para a sua vida ao redor e disse o quê? Vou vazar. Mas Ruth não. A minha pergunta é, Deus tem dado chance para mim e para você? Hã? E o que eu tenho feito com essa chance que Deus tem me dado? Hã? Ruth não quis saber se ela ia ter marido, se a vida dela ia dar certo. Ela simplesmente disse, daqui para frente o teu povo será o meu povo. E ela sabia que ela não era aceitável diante de Deus. Mas mesmo assim ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Assim éramos nós. Não nos era permitido entrar na presença de Deus. O caminho estava fechado para quem esteve ontem aqui. Mas o novo e vivo caminho se abriu. Aleluia. E o quê? Ruth pôde andar sobre esse caminho. Amém? Mas vamos lá. Estou só contando a história. Mas assim, pastora, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu já tenho passo, eu já tenho o Senhor. Amém. Mas daqui para frente, eu tenho que focar nas oportunidades que o Senhor tem gerado na minha vida. Amém? 2 pontos que nós vamos falar hoje, que é o que Deus me dá chance, e nós vamos falar sobre a honra dessa mulher. Amém? O que eu aprendo? Que toda a chance que Deus nos dá, nós precisamos aproveitar. Qual é a chance que Deus tem te dado? É abençoando a sua casa através de uma porta aberta de célula? Qual é a chance que Deus tem te dado neste ministério? É você aprender a ser um varão muito valoroso? Hã? A ser um marido segundo a palavra de Deus? Qual é a chance que o Senhor tem te dado de ganhar vidas, e quando chegar lá diante de Deus, você possa dizer, Senhor, eu estou aqui. Está aqui, quero te apresentar. Qual é a chance? O Senhor tem dado chance para várias pessoas. Ainda que Orfa e Ruth, elas não faziam parte da presença do Senhor. Mas o Senhor deu uma chance a elas. Assim como tem dado a você, todos os dias. Amém? Quando você vem para a igreja, você está tendo uma chance. De quê? De alimentar a sua fé, colocar a sua fé em prática e dizer, opa, mais uma semana que eu vou vencer. Quando você vem para a escola de maturidade, você está tendo mais uma chance de quê? Aí nós vamos voltar lá que a Fernanda falou, tenho que viver na igreja? Não é viver na igreja, é as chances e a oportunidade que Deus nos dá. Amém? Eu vejo, o pastor saía daqui
Vocês pensam que eu o amava, eu ficava braba? Saía daqui, coitado. Eu era o espinho na carne dele. De Paulo não foi tirado, mas dele, graças a Deus, foi, né? Amém? Ele saía daqui para ir lá para Joinville estudar. Ele teve uma chance que Deus abriu para ele para conhecer esse evangelho que hoje muda a minha vida e a sua. Sabe o que ele fez? Ele não fez como eu fiz como órfã. Não, eu não quero ir. E ficava mandando mensagem o tempo inteiro. Tu vai demorar? Por que tu tem que ir? Por que tu me deixou o final de semana? Mas ele fez que nem Ruth. Não importa, eu vou fazer o que o Senhor quer. E foi. E glória a Deus que ele foi. Amém? Amém. Deus foi mais forte. Mas Deus sempre vence Jezabel. Sempre. Deus é bom. Aleluia. Então, irmãos, vocês precisam tomar posse das oportunidades. É aquela pessoa que veio, encontrou você na rua e está passando por uma necessidade, que vem desabafar com você. Você tem as oportunidades na mão. O que você tem feito? Agora a gente está com esse projeto de casa de paz. Glória a Deus, amém? A chance que o Senhor abriu para nós ir mais avante e vendo a cidade sendo transformada e abençoada. Amém? Mas o ponto que pega a minha vida está aqui. Que eu aprendo nessa noite a honra dessa mulher, Ruth. Irmãos, olha só. Quando a gente honra, se lembra que eu falei isso naquele dia no culto da Sunamita? Que ela honrou, que fez aquele quarto para o profeta, honrando com tudo que ela tinha, com a vida dela. O que aconteceu? Aquilo de mais grande e precioso que o coração, que não era revelado, o Senhor olhou e entregou a ela, o filho. Aquele que anda em honra, irmãos, esse vive grandezas na terra e no céu. Olha só. A Bíblia conta, abra comigo lá, vai lá, vamos ler. Ruth ali mesmo no capítulo 2. Só para nós entender. Quando elas vieram para ajudar, tá? Quando elas vieram para ajudar, a Ruth foi para o campo catar, como é que é? As espigas lá, colher, para sustentar a sogra. E nós... O resto, porque quando ele escolheu, caía no chão. Alguma coisa nos mostra aqui a história da mulher cananeia, que o que cair da mesa do meu Senhor, aleluia, ali foi a porta aberta para nós, que a graça entrou. Quem tem vindo tem aprendido, aleluia. E a Bíblia fala que quando os segadores iam colher, caía no chão, o que ela fazia? Colhia. E vamos lá, só que chegou o dono do campo, o chefe do campo, Boaz. E vamos ali. Porque o que aconteceu? Boaz pegou e disse para ela, não fica aí, catando com os homens aí. Vai lá com as minhas moças. Aí no versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse... Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a quem?
tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. Ele diz para ela: o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cuja asas te vieste abrigar. Olha só, Ruth serviu a sogra. Hoje, muitas vezes, a gente não gosta da sogra. Eu digo, falo umas coisas ali para o meu marido, eu disse para ele: fica tranquilo. Isso aí tu vai cortar, né? Fica tranquilo, marido. A sogra não vai morrer. Vaso ruim não quebra. Eu disse para ele: ela vai sair de lá. Mas assim, eu tenho um amor grande por ela. Tudo que hoje a minha casa vive no Senhor foi porque um dia ela se dispôs a nos apresentar esse Senhor. E a Bíblia fala que a sogra de Ruth foi igual. Tanto que o que aconteceu? Chegou ao ouvido de Boaz: olha só, eu sei o que tu fez para a tua sogra. Que o Senhor te retribua. Por quê? A Bíblia fala que Ruth dizia: tudo que tu me disser eu vou fazer, Noemi. E assim ela fez. Ela honrava a sogra. E muitas vezes nós não queremos andar em honra. É ou não é? Por quê? A gente acha que o marido está mandando na gente, que o pastor está mandando na gente, que o líder está mandando na gente. Mas é muito mais do que isso. Porque a Bíblia fala que Noemi disse para ela: olha, essa noite tu toma teu banho, tu bota o teu vestido e tu fica analisando a colheita. E quando Boaz for se deitar, tu pega e se deita lá do lado dele. Imagina uma ex-sogra dizer para nós isso. Ex-sogra, porque o marido morreu, né? E a Bíblia fala que foram colher. E o que aconteceu? Ele foi descansar. Boaz, debaixo do pé de... ali, que eles estavam colhendo, amém? E o que aconteceu? A Bíblia fala que ela destapou os pés dele e se deitou nos pés dele. Mais algo que eu consigo ver: quando nós se prostramos diante do Senhor, aos pés do Senhor, não tem como ele entrar com providência. Porque Boaz é a representação de Cristo. Amém? Mas eu quero te mostrar. Porque Boaz disse assim para ela: olha, eu vi a tua honra lá. Daqui para frente, tu vai caminhar com as minhas moças. Porque eu não quero que ninguém abuse de ti, eu não quero que ninguém faça mal para ti. Então, daí ele pega e vai conversar com os moços da lavoura ali, vamos falar a nossa linguagem, e diz: olha, vocês deixam mais cair para ela. Aleluia. Quando a gente honra, quando a gente caminha em honra com a nossa liderança, com Deus, com o marido, com o patrão, Deus abre portas para nós, mesmo nós não querendo. Amém? Entenda isso. Quando você faz algo para agradar alguém maior que você, Deus abre portas. Foi difícil eu entender isso. Foi difícil eu aceitar isso dentro de mim. Imagina honrar o meu marido. Imagina de deixar de comprar algo para mim, para comprar para o meu... Se lembra da coberta, né? Esse aí ele vai cortar. Se lembra da coberta que eu contei no culto das mulheres? Que eu dei aquilo que eu sempre sonhei. Por quê? Ai, tu quer te aparecer? Não, é a honra. A Sunamita fez um quartinho especial para o profeta, sem nenhum interesse. Mas o nosso Deus é um Deus que vê de cima. Nosso Deus é um Deus que olha pelas nossas atitudes.
ainda que andamos na graça, aquele que honra tem galardão diante do Pai. Amém? Então, irmãos, fica ligado, Deus tem te dado chance. Ai, mas eu não quero ir no encontro, eu já fui no encontro. Deus está te dando uma chance. Todas as vezes que eu fui no encontro, Deus ministrou na minha vida. Deus me libertou, Deus me transformou, Deus disse, tu está errada nisso, está errado naquilo. Por que que eu vou me achar de que eu não vou de novo? Por que que eu não vou fazer a escola de maturidade de novo? Eu disse, eu queria aprender de ceia. Mas eu já tinha escutado isso que eu fui poucas vezes com o pastor, amém? Mas as vezes que eu fui, eu fiquei prestando atenção na palavra do rei. Eu podia não vir. Mas Deus me dá a chance de aprender mais. Deus dá a chance de eu crescer mais um pouco na minha vida espiritual para ser transformada. Então o Senhor está te dando chance. Está fazendo o que com ele? Rasgando fora assim, ó. E quando é falado sobre honra, eu fecho meu semblante. Não, ande em honra. Ensina teus filhos a honrar. Ensina teus filhos a honrar o pai e a mãe. A nossa casa não é a perfeição. Mas nós temos tentado andar conforme a palavra. E quando a gente vê que a gente está fora dos eixos, a gente tenta voltar. Amém? Quando Deus é um coração disposto, igual a Ruth, Ele move céus e terra para que tudo venha acontecer ao nosso favor. Amém? Presta atenção aqui, ó. Então, irmãos, acorda. Seja como Ruth, que alcançou favor diante de Boaz. E a Bíblia fala que o que aconteceu? Ela fez tudo o que a sogra dizia. A história dessa mulher mudou. Ela foi lá, ela se prostrou diante dele. Ele disse, eu vou te guardar para que ninguém te tome. Eu vou ver esse negócio aí para a gente se ajeitar. Porque assim, ó, algo interessante que eu fui lendo ali, é que por mais que as mulheres, as famílias tivessem herança, se não sobrasse um descendente homem, se perdia toda a herança. Que só tomaria de volta se alguém da família casasse com a mulher e trouxesse de volta essa herança. Então vocês imaginam, Ruth e Noemi viúva, perderam tudo que tinha. A herança de Elimeleque tinha ido para as cucuia. A sogra pega e diz, vai lá. Boaz é da família do meu esposo. E ela fez tudo conforme. E a Bíblia fala que eles se casaram. E toda a herança que estava lá foi restituída a Noemi. Aleluia. Por quê? Pelo simples fato de Ruth obedecer toda a direção. Quando eu honro, Deus restitui. Amém? E a Bíblia fala que ela se casou com ele, teve um filho, Obed, é isso? Obed, que era vô de Davi, que nós vamos ver lá na geração de Jesus. Então aquilo que era perdido, Deus disse, não, vou fazer uma história na vida dessa mulher aí, aleluia. Não sei, você chegou aqui perdido um dia, amém? Cheguei, diante do Senhor muito perdida, ainda bem que Ele me achou, porque nem eu me suportaria. Mas Ele me achou. E Ele disse, vou te dar uma chance, Brígida. Caminha na minha presença. A gente tem aprendido a seguir Jesus. Ruth disse, vou seguir essa velha aqui.
Vou seguir essa velha aqui, que o negócio vai dar certo. E seguiu Noemi. E a vida dela foi transformada. Hoje nós podemos dizer que da descendência de Boaz e Ruth veio Jesus Cristo. Aleluia. O que você tem feito com a chance que Deus tem te dado? Sabe, Deus levantou Ruth para restituir as coisas que Noemi perdeu. Sabe? Deus levantou você aqui, sabe para quê? Para ser usado, para restituir, quem sabe lá na sua casa, seu casamento, a vida dos seus filhos, do seu vizinho. Deus te levantou. E tem feito o que com a chance que Deus tem te dado, irmão? Deus levantou Ruth. E ela simplesmente obedeceu. E viveu o melhor do Senhor. Agora eu digo para você. Toma posse. Já estou falando com o pastor. Toma posse. Toma posse daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus é um Deus que restitui. Deus é um Deus que ama nos dar. Tanto que a maior entrega foi o Filho na cruz. Então eu digo para você. O Senhor te redimiu. Assim como o Senhor... Quando a Ruth chegou para Boaz, ela disse para ele, tu és aquele que me redime. Tem alguma semelhança na nossa vida? Quem te redimiu? Deixa o Senhor te usar para ser um canal em outras vidas. Amém? Para ser aquele que restitui outras vidas. Para aquele que é usado para honrar aonde você for. Para ensinar hoje aí fora, porque tudo aí é errado. Não honra, bate boca, não honra patrão, não honra professor. Ainda o pai vai lá na escola brigar com o professor. Está onde isso, meu Deus do céu? Na minha época, se o professor falasse alguma coisa, chinelo comia. Hoje, o pai pega o chinelo e vai bater no professor. Que vergonha é essa? Todo descaso de desonra. Não que tem professor que todos são corretos, não. Porque eu quero dizer que umas coisas que eles ensinam ali, que eu tenho vontade de ir na escola e... Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar. Amém? Então ande em honra. Você vai viver grandes coisas. Amém? Tome posse da chance que Deus tem te dado. Que chance é essa? Você vai perceber. E comece a viver aquilo que Deus tem para a sua vida e a sua família. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.